Olá, queridos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal, o canal Pastor Laerte Sena. E o objetivo deste canal é levar as boas novas a todos. Nós estamos iniciando aqui mais um estudo sobre as lições bíblicas da CPAD. E aqui nós estamos em mãos a primeira lição desse primeiro trimestre de 2026, cujo o tema é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. E o comentarista desta lição, desse trimestre, é Douglas Batista, grande homem de Deus, que nos traz aí ricas bênçãos através da palavra de Deus nesta lição, para aprendermos aí ao longo desse trimestre. E as lições que nós iremos estudar são 13 lições, e a primeira que nós vamos estudar hoje é o mistério da Santíssima Trindade. A segunda lição é o Deus Pai. A terceira lição é o Pai enviou o Filho. A quarta lição, cujo tema é a paternidade divina. E a quinta lição nos fala o Deus Filho. A sexta lição tem o título de O Filho como o Verbo de Deus. A sétima lição é a obra do Filho. A oitava lição diz assim, o Deus Espírito Santo. E a nona lição cujo tema é Espírito Santo, o Regenerador. E a décima lição é o Espírito Santo, o Capacitador. A 11ª lição é o Pai e o Espírito Santo. E a 12ª lição é o Filho e o Espírito. E a 13ª lição e última, que fecha o trimestre, é a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Pois bem, estas são as lições que nós iremos estudar no decorrer desse trimestre, que será maravilhoso, se tratando da Trindade Santa. Pois bem, queridos, eu quero convidar a você a abrir a sua lição, nós adentrarmos aqui na primeira lição, 4 de janeiro de 2026. E o tema é o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade. Isso é muito importante a gente entender, porque logo é uma doutrina bíblica a qual nós cremos e nós vamos aprender sobre esta lição hoje. O texto áureo nos fala assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o texto áureo. A verdade prática nos diz assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Esta foi a verdade prática. Pois bem, a leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 3, versículo 13 até o 17. Eu não vou estar lendo para nós ganharmos mais tempo, mas eu quero falar sobre os objetivos da lição. Os objetivos da lição são três objetivos. O primeiro objetivo é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O segundo objetivo da lição é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. O terceiro objetivo da nossa lição é enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Esses foram os três objetivos da nossa lição bíblica. Pois bem, queridos,
O comentário de hoje, aí nós vamos falar sobre o ministério da Santíssima Trindade. Isso é muito importante para nós entendermos que quando se fala da Santíssima Trindade, porque primeiro a, a Trindade Santa, ela revela as três pessoas que subsistem em uma, né? O Deus Trino revelado em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa a Trindade Santa. E o comentarista, pastor Douglas Batista, ele fala já no primeiro ponto, dizendo assim: a revelação trinitária no batismo de Jesus. Significa que nós vamos estudar a revelação trinitária no batismo de Jesus. A revelação da Trindade no batismo de Jesus. E o primeiro tópico do primeiro ponto já nos diz: o batismo do Filho à obediência de Cristo. Pois bem, está se tratando aqui o primeiro ponto sobre a revelação trinitária no batismo de Jesus, e logo já começa aqui dizendo sobre o batismo do Filho e a obediência de Cristo. É importante a gente entender isso, porque Jesus ele chega até João Batista, que está batizando ali no Rio Jordão, e logo João, quando vê Jesus, ele já diz uma expressão muito marcante, quando ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é importante, muito importante, porque logo ali é revelado a pessoa de Jesus e o propósito que ele veio fazer aqui na terra. E ali naquele momento do batismo, ali nas águas do Rio Jordão, nós podemos observar a ação de Cristo e a sua obediência às profecias messiânicas, as profecias de Deus com relação à redenção da humanidade. Nós podemos observar que Jesus ele deveria passar por este ato, era necessário ele passar por este ato do batismo nas águas, era necessário, e porque ali naquele momento ele estava marcando o seu ministério e mostrando que verdadeiramente ele veio cumprir aquilo que o Pai mandou. E observando o comentarista, quando ele diz que para alguns poderia parecer desnecessário, né, Jesus ser batizado ali nas águas por ele ser Deus e sem pecado, mas não é assim. Ou seja, foi necessário ele passar pelo batismo, porque naquele momento Jesus ele estava representando o homem falho, o homem pecador. Então ele deveria passar pelo batismo ali de arrependimento. Como eu já disse, não que Jesus tinha pecado, mas ele estava na nossa condição de pecador ali no nosso lugar, sem ele ter nenhum pecado. Então foi necessário para que viesse se cumprir, né, tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Então, ou seja, por isso que a frase, ou seja, o versículo, como diz lá, que ele diz assim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ali em Mateus, no capítulo 3, versículo 15, nós podemos observar isso, quando João, ele diz assim: Senhor, vem a mim, eu que careço e a ti ser batizado por você. Aí ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então,
Jesus foi necessário Jesus passar pelo batismo nas águas. Pois bem, queridos, é importante a gente ressaltar isso, né, que aí se cumpre a obediência de Jesus. Jesus recebeu uma missão para vir aqui na terra, para se tornar homem e morrer pelos pecados da humanidade. Isso foi a missão que Deus deu para o Filho. Então Jesus foi obediente ali na forma de se batizar nas águas. E é importante a gente entender isso. Essa condição, né, de Jesus se submeter no rito judaico era uma tradição, ou seja, era um rito judaico, tradição judaica, e porque Jesus veio cumprir isso. Então Jesus se submeteu a essa tradição porque ele cumpriu, ou seja, estava ali iniciando e mostrando que ele veio fazer a vontade de Deus. Por isso foi necessário Jesus se batizar ali no Rio Jordão e deixar João Batista o batizar. Pois bem, observando que o segundo tópico nos diz assim: a descida do Espírito Santo, ou seja, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Ou seja, Jesus, quando é batizado ali nas águas, observando esse segundo tópico do primeiro ponto, fala a respeito, né, da descida do Espírito e a unção para o ministério. Observando isso, nós entendemos que nesse ato, quando o Espírito Santo é revelado, é descido ali sobre Jesus, isso significa que Jesus ele é identificado como o Messias. É identificado como o Messias. Veja que o comentarista ele frisa uma parte muito importante aqui, dizendo essa manifestação visível indicava ser ele o Messias, prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Ou seja, Jesus foi batizado e, ao mesmo tempo, ele recebe a unção do Espírito. Ou seja, ele recebe a unção do Espírito Santo. E observando que isso, que logo, logo, quando ele recebe esta unção, o Espírito Santo sobre ele, a gente observa que uma voz surge no céu. E a voz diz assim: este é o meu filho amado, ou seja, em quem eu tenho prazer ou em quem me comprazo. É o mesmo sentido. Observando esse detalhe, a gente entende que a voz de Deus ali naquele momento, a voz de Deus naquele momento, ela se torna como a revelação da Trindade Santa. Se, se torna ali naquele momento que Cristo realmente era o Messias. Por isso que João, quando termina o batismo, ele diz para os discípulos seguirem Jesus. Os discípulos que estavam ali com ele, seguem ele, seguem Jesus. Ou seja, realmente aquela ação do batismo de Jesus o identificou como um Messias, iniciando ali o seu ministério messiânico. Isso a gente entende que ali já 30 anos de silêncio ali da vida de Jesus, agora quando ele é batizado, aí é revelado para todos publicamente ali no batismo, que havia muita gente ali, é revelado para todos que ali estavam que o Messias tinha chegado. Então, isso ali foi a unção, né? A unção do Espírito Santo. Isso dá para nós entender que quando Jesus recebe esta unção, ele recebe o Espírito Santo como homem, ele ali naquele momento é revestido de poder. Ele recebe
mais autoridade, ou seja, ele recebe uma autoridade, ele recebe um poder especial para dar continuidade ao seu ministério terreno como o Messias, que findaria na sua morte na cruz do Calvário. Então era necessário, foi necessário, Jesus se batizar e o Espírito Santo descer sobre ele, para lhe dar força, para o revestir de poder, para cumprir a sua missão, a sua trajetória terrena e conseguir cumprir tudo aquilo que Deus deu, a missão que Deus deu para ele fazer aqui na terra. Então isso foi necessário, esse batismo e essa unção do Espírito Santo. Aí o comentarista, ele diz ainda nesse segundo tópico, diz assim, ó, marcando o início do seu ministério terreno, capacitando para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas. Foi para isso, foi por isso que Jesus passou por esse batismo e essa unção do Espírito Santo descer sobre ele. O terceiro tópico diz assim, a voz do Pai, a aprovação celestial. Ou seja, quando Deus fala naquele momento, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, Deus está aprovando o ministério de Jesus. Por isso a voz se manifestou publicamente. Todos que ali estavam ouviram aquela voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então isso era uma confirmação. A voz de Deus era uma confirmação e uma aprovação, dizendo assim, eu estou aprovando o ministério do meu filho, a missão que ele vai fazer. E é interessante a gente analisar essa passagem bíblica, ou seja, essa fala bíblica, quando Deus diz assim, este é o meu filho amado. A palavra aqui, amado, ela não significa que Jesus ele é o mais amado, não. E nem o único amado, não. Essa palavra, meu filho amado, significa dizendo, este é o meu filho especial. É de uma forma carinhosa, de uma forma especial que Deus estava falando com Jesus e confirmando ele como seu filho, que era o único apto a fazer esta missão, que era a redenção da humanidade, que ninguém conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir. Somente Jesus conseguiu cumprir esta missão. Então, a voz de Deus foi a confirmação do ministério terreno de Cristo aqui na terra. Glória a Deus. E observando isso, entendendo como Deus trabalha desta maneira no batismo de Jesus, ali nós vemos ali a revelação da Trindade Santa, e que nós já vamos ver no segundo ponto aqui, que é a distinção e a unidade das pessoas divinas. Podemos observar ali que Jesus ele recebe, né, essa unção do Espírito Santo, né, e isso, além do batismo, ele recebe essa unção especial para dar continuidade ao seu ministério. Essa expressão, ela, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ela se pode ver, ela está fazendo uma alusão ao livro do profeta Isaías no capítulo 42, no versículo 1. Precisamos ler esta passagem para a gente entender que esta confirmação de Deus a respeito de Jesus. Isaías 42, versículo 1 diz assim, ó, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Então, esta ação, esta voz, ela não só confirma o ministério de Jesus aqui na terra, por Deus Pai, mas também ela confirma as profecias dos profetas, a qual nós lemos aqui do profeta Isaías, confirma e diz a respeito daquilo que estava por vir, né? Então é uma alusão à profecia do profeta Isaías, feita aqui
no capítulo 3 do livro de Mateus. Pois bem, queridos, isso dá para a gente entender que a manifestação da voz de Deus também ela ratifica e ela confirma a Trindade no batismo de Jesus. Preste bem atenção que a voz revela Deus, o Espírito como forma corpórea de pomba revela o Espírito Santo. E lá está a pessoa de Jesus. Então, no batismo de Jesus é manifestado ali a Trindade Santa. Glória a Deus por isso. Então, queridos, é importante a gente entender que o segundo tópico aqui, ele, quando fala da a distinção e a unidade das pessoas divinas, nós podemos observar ali não só a confirmação da Trindade, que a voz confirma o Pai, o Espírito em forma de pomba confirma o Espírito Santo e a pessoa de Jesus sendo batizada ali nas águas. Não só isso, mas também nós vemos o agir da Trindade no plano da salvação. Observando isso, veja que a pessoa, o plano, como diz o comentarista aqui, revela né, o plano da salvação ali as três pessoas, o agido das três pessoas da Trindade Santa. Lá fala sobre o agir de Deus, né? O Pai planeja e elege, e o Filho aplica os benefícios, ou seja, o Filho executa a obra, né, expiatória, e o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Nós podemos observar, né, o agir no plano da salvação, o agir das três pessoas da Trindade Santa. Primeiro, nós vemos o plano de Deus, foi Deus que planejou toda a obra da redenção, foi Deus que planejou para que o homem fosse salvo do pecado. E Jesus, ele foi o executor, foi Jesus que veio aqui na terra e padeceu por nós, foi ele que executou esse plano de Deus. E o Espírito Santo, ele é o quê? É o que aplica os benefícios desta obra. O Espírito Santo é que aplica em nós os benefícios desta obra, que é a obra da salvação. No segundo tópico do segundo ponto, nós vamos ver a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Ou seja, isso dá para nós entender o agir de Deus na pluralidade, falando sobre o plural, falando que Deus ele é um Deus único, mas também trabalha juntamente com a Trindade Santa, ele, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Ele trabalha em conjunto. Até no Velho Testamento nós observamos isso, né? Pluralidade, unidade no Antigo Testamento, quando Deus, que o nome Deus que está no plural, na criação, quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, dá para nós entendermos a pluralidade, como diz o comentarista ali, na unidade no Velho Testamento. E o terceiro tópico do segundo ponto diz assim, a Trindade explicada no Novo Testamento. Isso aqui é muito importante. Esse tópico 3 do segundo ponto, ele é muito importante, que fala sobre a Trindade explícita no Novo Testamento, melhor dizendo. Primeiro, observando isso, que a Trindade ela é explícita ali no batismo. Como já falamos ali, o Pai, a voz significa Deus, a pomba significa o Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Então, no batismo se revela ali a primeira revelação no Novo Testamento da Trindade Santa nisso que eu falei. Também a Trindade ela é explícita na bênção
apostólica. Isso é muito importante. No novo, além do Velho Testamento, é explícita a Trindade Santa através das obras de Deus, quando ele está trabalhando, como também no Novo Testamento, observando nas ações, né? Ali no batismo, quando Mateus no capítulo 28, versículo 19, quando eles batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no batismo se manifesta explicitamente, né, as três pessoas da Trindade Santa. Não só no batismo, também nós podemos ver isso, a obra explícita da Trindade, na bênção apostólica, a qual o apóstolo Paulo, ele fala aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, vamos ler, como a gente observa essa forma explícita da Trindade nas bênçãos apostólicas. No capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, né? Aí no versículo de número 13, capítulo 13, versículo 13. Veja o que a palavra do Senhor diz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Ou seja, a Trindade Santa, ela é manifestada no Novo Testamento, no batismo, e porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus capítulo 28. E agora também a Trindade, ela é explícita, ela é revelada também nas bênçãos apostólicas. Né? Aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz, vou repetir, a graça do Senhor Jesus, primeira pessoa, a pessoa uma das pessoas da Trindade, e o amor de Deus, outra pessoa da Trindade, e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, aqui nós vemos neste versículo a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. O Deus Uno, agora revelado nas três pessoas da Santíssima Trindade. E não só no batismo, não só também na bênção apostólica, mas também nós vemos explicitamente a revelação da Trindade Santa na obra da salvação. Se nós formos ali para a carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 4, vamos lá, nós vemos ali também a manifestação da Trindade Santa através da obra da salvação. Está aqui, Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 4 e 6. O que diz assim. Efésios 4, 4 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. E há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Ou seja, observamos aqui a obra, ou seja, a Trindade explícita na obra da salvação. Falando sobre Jesus, falando sobre Deus, Deus Pai, e falando sobre o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, a Trindade Santa é revelada explicitamente no Novo Testamento, através do batismo nas águas, nas bênçãos apostólicas e também na obra da salvação. Glória a Deus. Queridos, já indo aqui para o terceiro ponto, nós observando que o tema já diz, fala a respeito a relevância da Trindade para a fé cristã. Primeiro tópico do terceiro ponto diz assim: desenvolvimento doutrinário da Trindade. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. Aqui nós vamos falar a respeito da doutrina da Trindade. É importante a gente
entender essa passagem bíblica quando se fala sobre a doutrina da Trindade, que existe muitos que não creem na doutrina da Trindade. Isso é muito perigoso, mas também não é comum, né? Ou seja, isso é muito comum, melhor dizendo, muito comum pessoas não acreditarem na Trindade. Existem seitas que não crêem na Trindade, mas nós cremos e é importante a gente entender a doutrina que fala a respeito da Trindade, que isso não é novo, né? No concílio de Nicéia, o comentarista ele frisa bem aqui sobre o concílio de Nicéia, que em 325 depois de Cristo, eles reconheceram, proclamaram, né, que o Filho é a mesma, né, da mesma substância divina, é divino, é Deus, Jesus é Deus, e também o Espírito Santo. E outro concílio também de Constantinopla, né, em 381 depois de Cristo, eles também confirmaram, né, a teoria, ou seja, afirmar a divindade do Espírito Santo. E esses dois concílios, podemos observar que há muito tempo eles confirmaram tanto a divindade de Jesus como a divindade do Espírito Santo. Então, essa é uma das doutrinas, é uma doutrina muito antiga, a doutrina da Trindade Santa. E entendendo que isso é bem verdade, que no segundo tópico fala sobre as implicações doutrinárias, né? Existem essas implicações doutrinárias, como eu já disse aqui agora há pouco, né? Sobre isso, né? Que as pessoas, as implicações, né? Que eles muitos são contra isso, mas isso dá para entender a falta de conhecimento bíblico, porque é uma doutrina bíblica. Nós já lemos aqui na Bíblia alguns textos, o qual nós lemos aqui, e observando que é confirmado a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, queridos, este foi um breve resumo da lição. Isso aqui é simplesmente que nós estamos trazendo esse estudo para você implementar mais o seu conhecimento e que a sua aula seja uma aula abençoada. Deus abençoe você. Se você é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação ali, compartilhe, deixe o seu joinha. Deus abençoe você. O objetivo deste canal é simplesmente levar a palavra do Senhor a todos. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Pastor Larte Sena, servo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.